história do meu povo nessas terras começou em 1746, quando fomos escravizados e trazidos da África até a antiga cidade de Santa Luzia, hoje Lusiânia, em Goiás, para o trabalho forçado na busca do ouro. Agora, estamos no século XXI. Mais de 270 anos se passaram e continuamos resistindo. Lutamos pelo nosso território. Aprendi com a matamba a jogar capoeira e viver candomblé. Ser original, tocar birimbau e dançar o afoxé. Meu corpo não nasceu para senzala. Sou filho de Alafim, Oiô, Xangô, Eô. A liberdade é meu axé de fala. Caô, cabecilê, caô, 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 cabecilê, caô. Somos o desejo de liberdade. Somos o braço forte da história. Somos resistência. Somos os brasileiros do Quilombo Mesquita. Caô, cabecilê, caô, 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 cabecilê, caô. Meu nome é Selenir Pereira Braga Antônio, tenho 50 anos, 22 anos de magistério, ou seja, eu sou pedagoga. Trabalho na Escola Municipal Aleixo Pereira Braga, que tem o nome do meu avô. Moro no Quilombo Mesquita, a 60 quilômetros de Brasília, e sou quilombola com muito orgulho. O avô de Selenir não sabia ler, mas sabia a importância do estudo. Transformou a sala de casa em sala de aula e doou terreno para a construção da escola. Seu outro avô, Benedito Antônio, pai de seu pai, buscava os professores a cavalo em Lusiânia. Eu me chamo Benedito Antônio, mas sou bem conhecido por Dito Nonato. O pessoal do Mesquita não é como muitos pensam, não. São inteligentes, mas sem a escola nós não somos nada, né? Porque se tivesse uma escola, todo mundo tinha medo de viver melhor. Os antigos sabiam que a gente tinha que estudar para conhecer e garantir os nossos direitos. Selenir ensina crianças e fala da origem que nos une. O passado nos situa no presente. Pertenço a uma história e preciso dela para me orientar, para fazer as minhas escolhas. A luta é formar cidadãos críticos e encontrar respostas. Até onde isso existe? Porque eu estou aqui. O Quilombo Mesquita só existe porque você está aqui. Nós estamos aqui. Bem, Quilombo é um local de resistência da população negra e que é vinculado à história da escravidão. O Quilombo Mesquita, a sua origem está vinculada à vinda dos bandeirantes para essa região. Havia um grupo deles em Paracatu. De lá, o filho do oficial, né, de Paracatu, também querendo fazer, digamos, a sua aventura própria, ele decidiu se deslocar mais para essa região, né, com o grupo próprio dele. E esse senhor Antônio Bueno de Azevedo, um dos seus soldados, dos seus oficiais, se chamava José Mesquita. E à medida que eles foram se estabelecendo aqui, que surgiu a mina, né, a mina de Santa Luzia, então esse José Mesquita adquiriu, né, esta área aqui. E aí conta a história que uma vez que a mineração foi se esgotando, foi também diminuindo o interesse dos bandeirantes pelo local.
E aí também muitos desses antigos bandeirantes acabaram abandonando aqui a região, indo procurar minerais em outras regiões. Tudo indica que esse senhor, o José Mesquita, quando ele se desinteressou, né, pela escassez já da mineração, ele resolveu desfazer dessas terras em benefício de 3 senhoras escravizadas e que tudo indica que pelo menos uma delas tinha parentesco com ele. E a partir então dessas 3 senhoras foi constituindo a comunidade. E aí então as famílias foram se estruturando e foi criando corpo, povoado, né? E nisso também vindo outras pessoas. E aí foi fortalecendo a comunidade, de forma que essas 3 famílias tronco teve o acréscimo de uma outra família e que atualmente assim é a referência da comunidade. É a família Pereira Braga, Lisboa da Costa, Pereira Dutra e Teixeira Magalhães. Tendo assim por base essas 4 famílias, a gente tem a somatória dos quilombolas atuais. A comunidade ficou conhecida através do marmelo. O marmelo foi trazido pelos portugueses para a comunidade na época da Corrida do Ouro, há aproximadamente 274 anos, que é a idade da comunidade. E aí eles trouxeram a pequena produção e com o tempo foi aumentando. É um produto que vai passando de geração em geração. Quando a gente chegava perto do Natal, se fazia o doce para levar em Lusiana, para comprar as roupas novas para os filhos vestir e comprar o alimento para passar o Natal, com aquele doce da marmelada. Ela, onde que ela chegava, ela não encravava. Você chegava, seja quem fosse, queria comprar o doce. Quando construiu Brasília, a gente ia vender marmelada. Naquele tempo a gente vendia até para Juscelino Kubitschek. Eu vinha no meio do povo, assim, andando de pé na rua onde os trabalhadores estavam, vinha comprar da gente. Em qualquer quintal que você fosse, tinha, nem que fosse 5 pés, tinha um pé de marmelo. Se fazia o doce na casa, todo mundo fazia. Era um momento assim que era todo mundo junto, que se juntava todo mundo para fazer, que era uma festividade, era uma festa a colheita do marmelo. Faz parte da nossa identidade, né? A produção do marmelo, o modo de produzir, o jeito de fazer o doce, que é uma característica somente da comunidade, que é feito artesanalmente, não é produção em larga escala. Então, assim, é identidade. Você pode ir em qualquer casa, que você abrir o freezer, vai ter massa de marmelo. Aqui em casa tem, sempre tem. O marmelo aqui na nossa comunidade quilombola Mesquita, ele é tão importante que praticamente em cada casa que você for aqui, você vai encontrar um pé de marmelo. Eu e meu pai, João Antônio, juntamente com minha mãe, Eupídia, somos descendentes, né, de um dos maiores produtores da marmelada aqui da região, do nosso quilombo, né? E hoje eu estou aqui. Meu pai João não está, mas continua a tradição hoje, junto com a minha mãe Eupídia e meus irmãos, na fabricação e da marmelada. E na nossa família, a tradição já está há mais de 200 anos. Esse tacho, um veio do meu pai e o outro veio do meu sogro, Benedito. Eu herdei do meu pai e meu marido herdou do pai dele. Agora vão para meus filhos. E posso que vai até para meus netos, né? Não é um doce difícil de fazer. No início do preparo do doce, a gente coloca a calda do açúcar na água, o açúcar na água, e espera ela criar uma polpa. Aí logo, na hora que ela dá o ponto, se coloca a massa e ele vai dando essa consistência mais grossa. Aí logo daqui uns 5 minutos já está no ponto.
Nossa, meu pai foi uma pessoa muito importante aqui na nossa comunidade, muito mesmo. Então, tudo isso aqui eu dedico a ele. Nossa, falar do meu pai é uma coisa assim que muito forte. Porque isso aqui, ó, eu aprendi com eles. A 60 quilômetros do centro do poder, em meio a uma das maiores regiões metropolitanas do Brasil, travamos uma luta pela manutenção das nossas tradições culturais e do nosso território, cada vez mais ameaçados pela expansão urbana e a especulação imobiliária, com a intrusão de latifundiários com forte apoio político. Quando chegamos, as áreas tradicionalmente ocupadas por nós, quilombolas, se estendiam por 4 municípios goianos do entorno sul de Brasília. Hoje, o relatório técnico de identificação e delimitação emitido pelo INCRA reconhece um território de 4.200 hectares como área do Quilombo Mesquita. Desse total de terras, apenas 20% está ocupado pelos quilombolas. O restante é explorado por grandes latifundiários, plantadores de soja, criadores de gado e especuladores imobiliários. Aqui tudo era Goiás, não existia Distrito Federal. Todas as terras aqui eram contínuas do estado de Goiás. Então, o Quilombo Mesquita, toda essa extensão era nossa, né? Tanto Brasília como hoje a questão do Paranoá, a questão da esplanada ali dos ministérios, Santa Maria, tudo isso era terra contínua aqui da comunidade dos quilombolas, né? Então isso ficou para a construção de Brasília. Brasília, a cidade que traduz as aspirações mais sentidas de todo o nosso povo, os prédios brotam do solo com uma rapidez impressionante. Brasília começou assim, passou um avião aí andando aí, nós todo mundo ficou assustado, o gado assustava, com medo assim, nós, que é isso, que é aquilo passando, que é aquilo passando, que é isso, aí nós ficou assustados. Brasília é toque de alvorada, que desperta um gigante para as grandes realizações. Passou 3 semanas, aí passou 3 carros, já entrou aí dentro, foi lá chegou na casa do meu avô, umas 8 pessoas. Nós estamos procurando uma terra plana, um lugar plano, sem morro, para fazer uma capital. Vai ser chamado Capital Planalto. Aí eu falei, meu nome é Juscelino, presidente, eu vim aqui para olhar esse terreno para fazer uma capital aqui no Goiás. Essa construção de Brasília, para nós, ela foi importante, é importante, mas também teve alguns impactos, né, para a nossa comunidade, para o Quilombo Mesquita em especial. Então, tudo isso aqui ao redor do Quilombo foi terras que foram ficando muito valiosas. A especulação imobiliária chegou muito forte dentro do nosso território, mas de uma forma tentando o quê? Nos tirar esse legado, nos tirar esse direito, tirar esses quilombolas que não podem morar no que é bom, no que é de melhor. E nós temos o direito, nós recebemos isso aqui. Os meus avós diziam muito isso para nós. Vocês precisam cuidar do legado que vocês estão recebendo. E esse legado é a terra. Nascemos da resistência. Já vimos muita coisa acontecer e permanecemos aqui. Gostamos de dizer, a luta segue. De fato, ela segue. E também nos registra vitórias. O processo de regularização fundiária, que permitirá a titulação das nossas terras, ainda tramita no INCRA. Para que ele seja concluído, os grandes e pequenos proprietários que estão dentro da área quilombola, latifundiários, plantadores de soja, criadores de gado e especuladores imobiliários, que ocupam cerca de 80% de nossas terras, terão que ser indenizados pelo governo federal. A luta segue. Enquanto aguardamos o desfecho, o Quilombo Mesquita
resiste. Caô, cabecilê, caô, 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 cabecilê.